Olá! Nós vivemos num mundo onde cada clique, cada compra, cada interação com o governo gera uma linha de código em algum banco de dados. Nossas informações estão por toda parte. A questão é, como a gente garante que tem controle sobre o que é dito a nosso respeito nesse universo digital? Hoje vamos analisar um instrumento fundamental para essa proteção, o habeas data. Exatamente. Pense nele como um direito de resposta para a era da informação. É uma ferramenta que nasceu com a Constituição de 88, justamente porque se percebeu que o poder agora também reside em quem controla os dados. Nossa missão aqui é dissecar o habeas data, sabe? Entender seu poder e, principalmente, suas fronteiras. Vamos nos basear numa análise detalhada do tema, focando nos detalhes que são cruciais, seja para um cidadão comum ou para quem estuda para concursos e precisa dominar o assunto. Para esta análise, a gente mergulhou em um material de estudo bem aprofundado, extraindo os pontos essenciais. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Pelo que eu entendi, a Constituição estabelece duas finalidades bem claras para o habeas data. É por aí. O texto constitucional é direto. Concede-se habeas data para, primeiro, assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, que estejam em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E segundo, para retificação de dados. Conhecer e corrigir. Em resumo, conhecer e corrigir. O princípio por trás disso é a transparência e o que a gente chama de autodeterminação informativa. Ou seja, o direito de cada um saber o que o Estado ou entidades de interesse público sabem sobre si. Certo. Conhecer e corrigir. Parece bem completo. Mas e se a informação não estiver exatamente errada, mas incompleta? Ou se precisar de um contexto que não está lá? Por exemplo, um registro diz que uma pessoa teve uma dívida, mas não diz que ela foi quitada. A informação não é falsa, mas leva a uma conclusão enganosa. A lei pensou nisso? Você tocou no ponto nevralgésico da questão. A Constituição deu o pontapé inicial, mas a lei que regulamentou o habeas data, a Lei 9.507, foi além. Ela trouxe uma terceira finalidade, que está meio implícita, que é a de anotar ou complementar informações. Ah, interessante. Usando o seu exemplo, a pessoa poderia usar o habeas data não para apagar a informação da dívida, mas para exigir a anotação, dívida quitada em tal data. A ideia é simples e poderosa, né? A informação deve ser um retrato fiel da realidade, e ninguém melhor que a própria pessoa para garantir isso. Faz todo sentido. Agora, uma coisa que sempre gera confusão é a semelhança no nome com outra ação famosa, o habeas corpus. Imagino que as semelhanças acabem por aí, certo? Acabam quase que totalmente. É uma daquelas cascas de banana clássicas de prova. A única coisa que eles têm em comum, além do nome habeas, é que ambos são ações gratuitas, o que, claro, democratiza o acesso a esses direitos. No resto, são mundos diferentes. E de onde vem esse nome, habeas? Habeas vem do latim que tenhas. No habeas corpus é que tenhas o corpo, protegendo a liberdade física. No habeas data, a gente poderia fazer uma analogia tipo que tenhas os teus dados, o teu corpo informacional. Gostei dessa analogia. Corpo informacional. Ajuda a entender a dimensão do que está em jogo. E quais são as diferenças práticas, então? As diferenças são cruciais. O habeas corpus protege a liberdade de locomoção, tem natureza criminal e, um ponto fundamental, não exige advogado. Certo, qualquer pessoa pode entrar com um. Isso. Já o habeas data é uma ação de natureza civil. Ele não discute crime ou liberdade física, e sim um direito à informação pessoal. E por ser uma ação civil, com um rito processual específico, ele exige sim a presença de um advogado. Ah, então precisa de advogado. Precisa. Confundir isso pode ser um erro fatal, tanto na prática quanto numa prova. Entendido. Então vamos falar sobre quem são os personagens dessa história. Em qualquer ação, temos quem entra com o processo e quem responde. No habeas data, a gente usa os termos impetrante e impetrado. Quem pode ser o impetrante? Quem pode bater na porta da justiça com o habeas data na mão? O conceito-chave aqui, que define quase tudo sobre essa ação, é o seu caráter personalíssimo. O habeas data é um direito seu sobre você.
Não é uma ferramenta para bisbilhotar a vida alheia, sabe? O material que a gente usou para essa análise tem uma frase ótima que resume isso. Não é um remédio para fofoqueiro. Essa frase é perfeita, resume tudo. Não é um remédio para fofoqueiro. Então, na prática, eu não posso usar um habeas data para descobrir o salário do meu chefe ou, sei lá, as declarações de imposto de renda da minha vizinha, mesmo que isso esteja num banco de dados do governo. Exatamente essa lógica. Se você pedisse essa informação à Receita Federal e ela negasse, você não poderia entrar com habeas data. A ação serve para que qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, conheça, retifique ou anote informações sobre si mesma. É tipo um direito de olhar no espelho. Era um direito de olhar no espelho informacional que o Estado ou outras entidades mantêm sobre você. Perfeito. Certo, a regra é clara. É personalíssimo. Mas a gente sabe que no direito sempre existe uma exceção para confirmar a regra. Existe alguma situação em que alguém possa pedir informações sobre outra pessoa? Existe uma, e apenas uma exceção. E ela não veio da lei, mas de uma construção do Supremo Tribunal Federal, o STF, a partir de um caso real, muito humano. Isso mostra como o direito evolui para resolver problemas concretos da vida das pessoas. E que caso foi esse? Histórias reais ajudam a fixar o conceito. Foi o caso da viúva de um militar. Após o falecimento do marido, ela precisava de informações funcionais dele para dar entrada no processo de inventário e na pensão. O órgão militar negou o acesso. E ela ficou de mãos atadas, imagino. Exato. Ela ficou numa situação terrível. Precisava dos dados para exercer um direito seu, como herdeira, mas os dados eram de uma terceira pessoa, o falecido marido. O caso chegou ao STF, que tomou uma decisão bem sensata. E qual foi a decisão? O STF entendeu que, nesse caso específico, o caráter personalíssimo do direito poderia ser estendido. Criou-se a exceção. Os herdeiros legítimos ou o cônjuge superstite, que é o termo jurídico formal para viúvo ou viúva, podem sim impetrar habeas data para acessar informações da pessoa falecida. Faz sentido. A dor da perda já é imensa. Seria uma injustiça adicional bloquear o acesso a informações necessárias, né? Pois é. Entendi. Então a regra do cada um por si tem essa exceção familiar e póstuma. Isso reforça o caráter individual da ação, certo? Por exemplo, um sindicato poderia entrar com o habeas data em nome de toda uma categoria de trabalhadores. Não poderia. Esse ponto é importante. O que você descreveu é a substituição processual, quando uma entidade age em nome de outros. Isso não é admitido no habeas data. Um sindicato, uma associação ou um partido político não pode impetrar a ação em nome de um de seus membros para acessar informações pessoais dele. Entendi. A ação é da própria pessoa. Ou, na única exceção que vimos, de seus herdeiros. Ok. Então entendemos quem pode pedir a informação. Mas quem é obrigado a dar essa informação? A gente só pode usar o habeas data contra o governo? Essa é outra pergunta fundamental. O polo passivo, o impetrado, pode ser um órgão da administração pública, claro. União, estados, municípios. Mas a ação não se restringe ao governo. A chave não é a natureza da entidade, se ela é pública ou privada. E qual é a chave, então? É a natureza do banco de dados que ela mantém. A Constituição diz que o banco de dados precisa ser de caráter público. Aqui é onde fica realmente interessante. O que define um banco de dados de caráter público, especialmente quando ele é mantido por uma empresa privada. Pense em informações que, embora coletadas por uma empresa, são disponibilizadas ou vendidas para terceiros e têm o poder de afetar a vida do cidadão em sociedade. O exemplo clássico que todo mundo conhece são os serviços de proteção ao crédito. Serasa, SPC. Ah, claro! São empresas privadas, mas as informações que elas têm sobre o histórico de pagamento das pessoas são usadas por todo o mercado para decidir se você consegue um financiamento, um cartão de crédito, até alugar um apartamento. Então o ponto-chave é que, mesmo sendo uma empresa privada, o impacto dela na vida de uma pessoa é tão grande que o Estado diz: essa informação tem que ser transparente e passível de correção pelo titular. Essa é a lógica. Perfeitamente. Como essas informações são compartilhadas e têm um impacto coletivo, o banco de dados adquire um caráter público. Portanto, se o Serasa negar a uma pessoa o acesso aos seus próprios dados de crédito ou se recusar a corrigir um erro,
cabe habeas data. E qual seria o contra-exemplo? Um banco de dados privado que não tem esse caráter público? Imagine um banco de dados de clientes de um escritório de advocacia ou de uma clínica médica. Ele contém informações pessoais, mas são de uso interno, restrito àquela relação profissional, sabe? Sim. Não são informações compartilhadas com o público ou com o mercado. Se o escritório negar acesso, o caminho para obter seria outro, talvez uma ação judicial comum, mas não o habeas data. Falta o requisito do caráter público do registro. Isso clareia muito as coisas. Mas antes de ir para o judiciário, existe algum passo obrigatório? Não se pode simplesmente processar a entidade de cara, presumindo que ela vá negar a informação. Não pode. E este é talvez o requisito prático mais importante e o que mais derruba ações de habeas data. É indispensável comprovar a recusa administrativa. Você precisa primeiro tentar resolver amigavelmente. Tem alguma lei ou regra sobre isso? Sim, a súmula 2 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é taxativa. Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. É como ter que ligar para o saque de uma empresa e anotar o protocolo antes de poder reclamar no PROCON. Primeiro você pede, se negarem, aí sim a porta da justiça se abre. E como essa recusa acontece? Preciso ter um não por escrito? Idealmente, sim. A isso a gente chama de recusa expressa, quando o órgão responde formalmente dizendo que não vai fornecer a informação ou não vai fazer a retificação. Mas o direito também protege contra o jogo do silêncio, se o órgão simplesmente ignora seu pedido. Aí é a recusa tácita. Exato. Isso configura a recusa tácita. A lei estabelece prazos específicos. Para o conhecimento da informação, são 10 dias. Para a retificação, 15 dias. Se o órgão ficar em silêncio por mais tempo que isso, a omissão já é considerada uma recusa e você já pode entrar com a ação. Ok, agora vamos para a parte onde as coisas ficam complicadas e o pessoal erra, seja num processo real ou numa avaliação. Quais são as situações em que o habeas data parece a ferramenta certa, mas não é? As famosas pegadinhas. A primeira e mais clássica é a negativa do direito de certidão. Uma certidão é um documento oficial que atesta um fato ou uma informação que já consta em um registro público. Por exemplo, pedir uma certidão de tempo de serviço no INSS. Se o órgão nega a emissão desse documento, o remédio correto não é o habeas data. Por que não? Parece contraintuitivo, já que envolve acesso a uma informação. A diferença é sutil, mas é decisiva. No pedido de certidão, a pessoa geralmente não quer conhecer uma informação nova. Ela já sabe que trabalhou por 30 anos, por exemplo. Ela quer o documento. Isso. Ela quer um documento que ateste oficialmente essa informação para poder se aposentar. É a diferença entre me conte o que há sobre mim e me dê um papel que prove o que já sabemos. Para proteger o direito à obtenção de certidões, o remédio constitucional adequado é o mandado de segurança. Entendi a distinção. E qual seria a outra situação comum de erro? A negativa de vista ou cópia de um processo administrativo. Imagine um servidor público que está respondendo a um processo administrativo disciplinar, um PAD, e o órgão nega a ele o acesso aos autos do processo. Mesmo que o processo seja sobre ele, o STF entende que isso fere o direito de petição e o princípio da ampla defesa. E o guardião desses direitos, nesse contexto, é também um mandado de segurança, não o habeas data. Faz sentido, porque o objetivo principal ali é se defender no processo. Não é só conhecer uma informação isolada num banco de dados. E se a informação for de interesse geral e não pessoal, por exemplo, um cidadão querendo acesso a um estudo de impacto ambiental de uma grande obra. Também não será o habeas data. A gente volta àquela característica central, o caráter personalíssimo. Certo. Um estudo de impacto ambiental é uma informação de interesse coletivo, público. O direito de acesso a esse tipo de informação é protegido pela Constituição, mas através do mandado de segurança. O habeas data é para o seu, digamos, umbigo informacional. O mandado de segurança é para questões de interesse público ou para proteger outros direitos que não a sua informação pessoal ou sua liberdade de locomoção. Para fechar essa lista de não cabimento, nossa fonte de pesquisa traz mais 2 pontos específicos da jurisprudência. Isso, são casos mais modernos. Primeiro,
O STF já decidiu que não cabe habeas data para determinar a retirada de matérias jornalísticas de sites da internet, mesmo que contenham informações pessoais. A discussão aí entra em outro campo, né? Liberdade de imprensa, direito de imagem, as soluções são outras. E o segundo ponto? E um ponto muito específico, mais relevante para o público de concursos. O STJ definiu que não cabe habeas data para um candidato questionar os critérios de correção de sua prova discursiva. Essa última é bem específica. Qual a lógica por trás disso? A lógica é que, ao pedir a revisão da nota, o candidato não está querendo conhecer ou retificar um dado pessoal seu que esteja num banco de dados. Ele está questionando o mérito de um ato administrativo, a avaliação que a banca examinadora fez do texto dele. Essa discussão sobre o processo de avaliação também escapa do escopo do habeas data. Perfeito. Então, tentando amarrar tudo. O habeas data é essa ferramenta gratuita e poderosa que precisa de advogado para que a gente possa conhecer, corrigir ou complementar nossas próprias informações em bancos de dados de caráter público, sejam eles de órgãos do governo ou de empresas privadas. Exatamente. É uma ação personalíssima, com aquela única e importante exceção para viúvos e herdeiros, e fundamentalmente exige que se tente resolver administrativamente primeiro, comprovando a recusa do órgão. Saber quando ele não se aplica e que na maioria dessas vezes a alternativa é o mandado de segurança é o que realmente diferencia quem entende o sistema de proteção de direitos que a nossa Constituição desenhou. No fim das contas, o que tudo isso significa para o cidadão comum? Significa que compreender o habeas data é entender um pilar da nossa cidadania na era digital. É a garantia de que não somos apenas dados num sistema, mas pessoas com o direito de saber e principalmente de controlar o que é registrado sobre nós. É como um bisturi, uma ferramenta de alta precisão para cuidar de informações pessoais. Vimos que o habeas corpus é outra ferramenta específica para a liberdade de locomoção. Em quase todas as outras situações que a gente mencionou, a solução era o mandado de segurança. E isso levanta uma questão intrigante. Se os outros remédios são tão especializados, o que sobra para o mandado de segurança? Que universo de direitos ele protege, que não seja nem a informação pessoal, nem a liberdade de ir e vir? Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.